fazer. Eu tentei. Eu ouvi os seus encantos sobre livremente me deixar viver, confiando em meus impulsos. Eu tentei. E no final, quando esgotei as minhas fontes, dei ouvidos ao meu próprio coração. Só restou em mim o desespero de alguém que se encontra à deriva, confinado em minha própria liberdade. Fui traído pelo mal que há em mim, condenado por acreditar em mim. Busco uma rocha onde firme eu possa resistir aos ventos, um lugar seguro. Não encontro em mim segurança alguma, nada que me faça resistir de pé. E no final, quando esgotei as minhas fontes, dei ouvidos ao meu próprio coração. Só restou em mim o desespero de alguém que se encontra à deriva, confinado em minha própria liberdade. Fui traído pelo mal que há em mim, condenado por acreditar em mim. Busco uma rocha onde firme eu possa resistir aos ventos, um lugar
Boa noite, meus amados irmãos, que a graça e que a paz do Senhor esteja sobre nós. Como é bom, como é agradável que nós estejamos juntos nessa ocasião para ouvir louvores ao Senhor, para cantar louvores ao Senhor, para ouvir da palavra do Senhor. E é com gratidão no coração que eu quero convidar você a fechar os seus olhos e a orar ao Senhor nesse momento, uma oração de gratidão ao nosso Deus. Pai Santo, amado e glorioso, te exaltamos e te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Até aqui, ó Pai, o Senhor tem sido, ó Pai, um Deus zeloso, um Deus que dá provisão aos teus servos, aos teus filhos. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor tem dado o pão de cada dia. Te agradecemos, ó Deus, pelo teto o qual estamos. Te agradecemos, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem nos abençoado. Te louvamos, Deus Santíssimo, e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amados irmãos, abramos a palavra do Senhor no Salmo 124. Salmo 124, ele nos diz: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre as nossas almas. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Louvado seja o nosso Deus, que é protetor, que é libertador e tem nos libertado de nós mesmos, tem nos libertado dos nossos pecados, tem nos libertado da nossa incompetência de adorar, tem ouvido o Santo Espírito que leva com gemidos inexprimíveis toda a nossa adoração, toda a nossa oração, todo o nosso louvor ao nosso Deus. Nós vamos cantar o hino 222 dos nossos hinários. Você pode deixar a sua Bíblia aberta no Salmo, nós voltaremos no Salmo 121 já. Nós vamos cantar o hino 222. Hoje, nos ajudando está o Eric, né? E também o Neivan e o Mateus na transmissão, respeitando aí a normativa que nós temos que respeitar de 5 pessoas. Então, estamos trabalhando dentro quase no limite. Que Deus tenha misericórdia de nós. Então vamos louvar o Senhor com o hino Mais Perto da Cruz, o hino 222 do Hinário Novo Cântico. Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi a chamar-me com amor. E contigo sempre desejo estar, ó bendito Salvador. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto da sua cruz eu desejo estar, Senhor. A seguir-te sempre eu me decidi, constrangido pelo amor. Jubiloso, pois me declaro teu, sem reservas, meu Senhor. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz
Eu desejo estar, Senhor. Que prazer sem par, que delícia é aos teus santos pés me achar. E com viva fé e profundo amor, com meu Salvador falar. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz eu desejo estar, Senhor. Amém. Meus amados irmãos, vamos orar mais uma vez, uma oração de contrição ao nosso Deus. Eu quero orar contigo, porque nós precisamos nos debruçar diante da cruz de Cristo, porque é ali que nós temos perdão dos nossos pecados. Então, feche seus olhos, ore ao Senhor, dedique essa oração a pedir perdão ao Senhor, o único que é possível lhe perdoar de todos os seus pecados. Glorioso Deus e Pai, na sua presença nós estamos, ó Pai, porque o Senhor tem perdoado os nossos pecados. Nós pecamos contra Ti e as mazelas que vivemos, ó Deus, são por causa do nosso pecado. A nossa responsabilidade diante do Senhor, é isso que nós pedimos, ó Deus. Tem misericórdia de nós, porque a nossa responsabilidade tem massacrado os nossos ossos, porque os nossos pecados são inconstantes diante do Senhor. Nós vivemos pecando contra o Senhor, contra a Tua lei, contra a Tua vontade. Mas nós carecemos que o Senhor, na sua misericórdia, perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas dívidas. Em nome de Jesus, nós sabemos que o Senhor tem perdoado todas as nossas transgressões. Que maravilha é, ó Deus, estar perto da cruz, estar perto do Salvador, estar diante do Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos perdoando, o Senhor nos permite entrar na Tua presença. Obrigado, Deus, que todos os nossos pecados estão perdoados diante do Senhor, em Cristo Jesus. Em nome dele que nós oramos. Amém. Meus amados irmãos, ainda o Salmo 121, Salmo 121, nós vamos ler esse Salmo, que diz: elevo os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? Ou de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Como é bom saber que esse Deus fiel nos guarda. Como é bom saber que esse Deus fiel nos protege, nos liberta. Como é bom saber que podemos ter uma fé inabalável no Senhor, porque Ele não dormita. Deus não dorme, Deus não cochila, Deus não pestana. Deus está atento. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e sobre os injustos. E no devido tempo, o Senhor vai livrar-nos de toda essa mazela aqui deste mundo e nos colocará sentados em regiões celestiais em Cristo Jesus. Se isso não lhe alegra, meu amado, se isso não lhe alegra, minha amada, eu lhe convido a quebrantar o teu coração para se alegrar diante do Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é um Deus soberano e nós vamos cantar isso. Cante aí na sua casa, empolgue a sua voz, para que seus vizinhos ouçam que há um Deus que é soberano, que há um Deus que é maravilhoso, que há um Deus que é justo. Vamos cantar ao nosso Deus.
soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus, fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza, formou o homem. Glória a Deus, glória a Deus, as suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus, por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus. Nosso Deus, Ele é soberano. Ele reina, Pai. Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus, fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza, formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, o Projeto Sola tem uma música chamada Confiança. E essa música, ela tem, no final dela, o cidadão Guilherme, que compõe essa música, ele diz: esvazia o meu ego, enche-me de ti, ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me faltar, ajuda-me a enxergar, mesmo quando o meu olhar falhar. Meus irmãos, vamos cantar essa música em tempos que vivemos não de desconfiança, mas às vezes de incertezas. Nós precisamos pedir que o Senhor esvazie o nosso ego e que o Senhor enche o nosso coração do Santo Espírito e que nós possamos confiar, mesmo quando a confiança faltar. Que essa oração chamada confiança, essa música tão muito bem elaborada, possa realmente inundar os nossos corações em louvores ao Senhor. Vamos cantar Confiança.
Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensina a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Vamos louvar novamente. Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensina a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me
Ó Pai, nossa oração é que o Senhor nos ajude, ó Pai, a confiar em Ti. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a olhar para Ti com um olhar de gratidão, porque nós temos, ó Deus, nada de bom a lhe oferecer, mas nós temos tantas maravilhas a receber de Ti. Ajude-nos a confiar, abre os nossos olhos para que nós vejamos além daquilo que a nossa limitação tem nos travado. Que os nossos olhos vejam, ó Pai, além daquilo que nós podemos fazer. Porque o Senhor é um Deus do impossível, é um Deus que planta, que colhe onde não planta, é um Deus, ó Deus, que liberta aqueles que não podem nada oferecer. Ajude-nos, ó Deus, a confiar. Salva-nos de nós mesmos. Ó Deus Santo, tenha misericórdia de nós. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, como é maravilhoso poder cantar louvores ao Senhor. Como é maravilhoso estar diante do nosso Deus. Nós entendemos que igreja é um ajuntamento de pessoas. Nós entendemos a necessidade de nos juntarmos nas quatro paredes, no lugar da igreja geográfica. Mas nós, como igreja do Senhor, salvos e remidos pelo sangue de Jesus, estamos agora reunidos. Eu aqui com meus amados irmãos, você aí com a família que Deus lhe deu. Eu não sei se às vezes você pode estar sozinho, mas nós sabemos que nós não estamos só em momento nenhum. Podemos estar sozinhos fisicamente, mas espiritualmente o Senhor Deus está conosco e nunca nos abandonará até a consumação dos tempos. Meus amados irmãos, nós vamos ler no momento, agora, nesse momento, você aí na sua tela de celular, ou na sua Bíblia, na sua mídia que está aí aberta, o Isaías 55, o livro do profeta Isaías, capítulo 55, do versículo 1 até o versículo 13. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Isaías 55, do 1 ao 13. Acompanhe-nos, por favor. Todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite, porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volta-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem primeiro
sem que primeiro reguem a terra e fecundem e a faça brotar para dar semente ao semeador e pão ao que colhe, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria, em paz sereis guiados, os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar de espinheiros, crescerá o cipreste. Em lugar da sarça, crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor e memorial eterno, que jamais será extinto. Que texto, meus irmãos. Que texto maravilhoso. Muitos vão dizer que graça é uma invenção, ou que a questão de predestinação, ou outras doutrinas pelas quais os calvinistas lutam, ou brigam, ou batalham, ou demonstram biblicamente, como queira dizer. Muitos vão dizer que é invenção, que é coisa que só tem na cabeça de quem é, entre aspas, seguidor de Calvino. Aí quando eu me deparo com um texto deste, no Antigo Testamento, um texto no qual, dado a Isaías pelo próprio Deus, mostrando a gratuidade das bênçãos e do amor do Senhor para conosco, eu me deparo nisso e eu fico pensando, quão tolos somos se não pensarmos e se não entendermos que a graça está anunciada desde o Éden, desde quando o Senhor Deus prometeu que o descendente da mulher, Cristo Jesus, esmagaria a cabeça da serpente. Essa é a graça oferecida. E a graça, como é o tema da nossa mensagem de hoje, ela é de graça. A graça é de graça. Tem uma placa imensa dizendo não pagarás. E é disso que nós vamos falar nessa noite, irmãos. A graça maravilhosa de Deus, a maravilhosa graça, a gratuidade do amor de Deus, entendendo que ela é de graça. Esse trocadilho que a gente propõe nessa noite é para nos mostrar que esse oferecimento do Senhor, nós não temos dinheiro para pagar, nós não temos condições de pagar. Às vezes, nós pensamos que podemos pagar alguma coisa para Deus e nós vamos ver isso essa noite. E nada podemos fazer, nada podemos consistir e passar para Deus que possa anular ou diminuir o mérito de Cristo. Augusto Nicodemos, ele em uma das suas falas, se eu não me engano, na Conferência Fiel, ele diz assim, se chegarmos ao céu e lá Deus achar algum motivo que nos levou pessoalmente ao céu, eu estou parafraseando, então nós anulamos a cruz de Cristo, nós anulamos a graça. Amados irmãos, é sobre isso que nós vamos meditar nessa noite, nesses 13 versículos. Eu poderia fazer uma exposição mais acurada desse texto, mas levaria não o tempo que nós vamos levar essa noite, mas muito mais tempo para podermos expor minuciosamente. Mas o intuito dessa noite é pensarmos sobre a graça de graça do nosso Deus. E olhando para o livro de Isaías, já o nome de Isaías, que significa Yahvé é salvação, o nome Isaías significa isso, é um livro datado aproximadamente de 740 a 680 a.C., um profeta que foi contemporâneo de Miqueias, do profeta menor Miqueias, do Oséias, Amós, Jonas. E aqui Isaías está vivendo na mesma época desses irmãos, mesma época desses profetas. Era um período que Isaías vivia de grandes mudanças. Além de mudanças de reinado, como nós vemos no início do livro, quando o rei Uzias morre, Isaías fala, e agora? O que será de nós? E ele tem aquela visão maravilhosa de Deus assentado no alto sublime trono e as abas das suas vestes envolvendo toda a terra e aquele célebre diálogo. Quem enviaremos? Quem há de ir por nós? Isaías diz, eis-me aqui, envia-me a mim. E ali Deus fala, você quer ir?
Então deixa eu te dar a sua missão. E na missão consistia em Isaías pregar e ninguém se converter. Porque era necessário esse tempo para Deus tratar o coração daquele povo. E Isaías pergunta, mas até quando, Senhor, isso vai acontecer? E Deus fala, até que tudo seja destruído e só fique o toco, e do toco sai o broto. E é uma alusão a Cristo. E é fantástico que, além disso, além desses avanços dos reinados que ali estavam acontecendo, construções e muitas coisas que estavam acontecendo, o povo judeu tinha mergulhado numa pecaminosidade a níveis estrambólicos, as coisas terríveis. Os judeus tinham se afastado de Deus. E Deus estava abençoando aquele povo e o povo afastando de Deus. Alguma coisa parecida com nós hoje? Mas não vamos entrar nesses detalhes agora. Mas o povo estava se afastando de Deus, mesmo Deus tendo abençoado ricamente aquele povo. Eu não vou aqui entrar nesses detalhes, mas só para nós darmos um contexto. Esse declínio espiritual na esfera religiosa que o povo judeu estava vivendo na época de Isaías, e também o declínio político, não era só de uma turma, mas era de muita gente, da maioria das pessoas, tanto os que eram servos ou ditos servos de Deus, quanto os não servos do Senhor. Então levavam a práticas abomináveis, a práticas pagãs, a cultos idólatras, e nisso pensando também na união sociopolítica que estava ali acontecendo, com chavos políticos. Mais um detalhe, te parece familiar a dias de hoje? Vamos seguir. O que estava desagradando a Deus? Tudo aquilo, todas aquelas práticas, tanto políticas quanto religiosas, pessoais, pecaminosas e pagãs, estava desagradando a Deus. Diante desses problemas, Isaías, então, recebe uma revelação de Deus, uma revelação divina, entre duas situações. Primeiro, sobre o juízo vindouro. Depois, sobre a salvação pela graça do Messias, também vindouro, para a glória de Deus. Então, o tema principal desse livro é falar sobre o juízo pelo pecado e a salvação pela graça. Juízo pelo pecado, salvação pela graça. Tendo um propósito principal no livro, advertir, Deus fala a Isaías, no propósito principal, de advertir aqueles crentes que ali estavam, que estavam persistindo no pecado, sobre um juízo iminente, um juízo que estava batendo as portas. E propósito esse de avisar desse juízo para confrontar estes que buscassem o Senhor, pois Deus não tinha rejeitado essa aliança. Meus irmãos, às vezes nós pensamos que estamos num pecado tão grande que não tem mais jeito. Como diz o salmista, não há mais salvação para eles em Deus. Mas Deus está confrontando esse povo a que olhasse para Deus, porque Deus não tinha rechaçado, Deus não tinha rejeitado ou esquecido do pacto. Deus faz um pacto com o seu povo. Deus escolheu um povo para chamar de seu. Meus amados irmãos, e Deus conclama esses amados desta época e nos conclama a olhar para Ele e para a graça dEle. Meus amados irmãos, o livro de Isaías, voltando um pouquinho, ele inicia do capítulo 1 ao 12 falando sobre juízo e termina falando sobre salvação. Hoje cedo, o seminarista Neivan maravilhosamente falou sobre o servo sofredor, capítulo 52, capítulo 53, e ali mostra o sofrimento como muito bem tratado. Se você não viu a EBD de hoje cedo, depois dessa transmissão, vá nos vídeos da nosso, tanto no YouTube quanto no Facebook, assista a EBD, ouça lá a mensagem, que você vai ver tão bem exposto sobre o servo sofredor sendo Jesus. E ali, capítulo 52, 53, fala do sofrimento vicário, o sofrimento único de Jesus Cristo. No capítulo 54, o Senhor promete restauração.
O Senhor promete resgate através do sofrimento vicário de Cristo. Tudo isso no devido tempo. Tudo isso no devido momento da história da salvação. Já que no capítulo 55, e aí nós já estamos afunilando para entrar no texto de hoje, capítulo 55 nos apresenta um chamado ao Evangelho, as boas novas do reino. Evangelho é isto, a oferta da graça a todos. Peraí, pastor, então você está arminiano hoje? Oferta a graça, a graça é ofertada a todos. Mas só escuta, só é irresistível àqueles que o Senhor de antemão salvou na eternidade. Mas não é isso que nós vamos falar hoje. Porque eu quero crer que você que está me escutando hoje, você que está me escutando nesse momento, não importa onde você esteja, se você for um servo do Senhor, um servo escolhido de Deus, essa palavra vai reverberar o seu coração e vai lhe trazer aos pés da cruz. Essa palavra vai lhe mostrar que a graça inefável do Senhor é de graça. E é isso que nós vamos pensar hoje, sobre essas verdades da gratuidade do amor de Deus. Sabia que Deus lhe amou e não lhe cobra nada? Nada. Depois que você é chamado, que é abraçado pela graça dele, você tem obrigações, sim. Porque agora você deixa de ser escravo de Satanás e passa a ser escravo ou servo de Satanás e passa a ser escravo ou servo do Senhor. Você muda de dono. E que maravilha ser escravo do Senhor. E nós vamos pensar nessa noite sobre essas verdades da graça ser de graça. Meus amados irmãos, graça, só para às vezes, para ficar mais claro, sempre parece até redundante que toda vez que falamos de graça nós repetimos isso. Mas é necessário para que quem não entendeu ainda entenda. Graça é um favor imerecido. É você não merecer nada e Deus lhe dá, que é diferente de misericórdia. Você merecia uma surra, você merecia o inferno e Deus lhe dá o céu. Então, graça e misericórdia caminham juntos na palavra do Senhor. E aqui a graça, que é um favor imerecido, um amor imerecido de Deus por mim e por você. Então, meus irmãos, o primeiro ponto da nossa exposição de hoje é que a graça é de graça e ela é oferecida a todos que têm sede, a todos os sedentos. Capítulo 55, versículo 1 e 2, vai nos mostrar que ela é oferecida a todos que têm sede. A todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde comprai e comeis. Sim, vinde comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite, porque gastais dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz. Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Meus amados irmãos, Jesus é o pão da vida. Jesus é o pão da vida. Jesus é a água que seca a minha sede, a sua sede. Essa água que seca, molha a nossa garganta. Mas a água que sacia a sede espiritual minha e tua é Jesus Cristo. Quando Jesus, lá em João 4, 13 e 14, tem essa narrativa, ele encontra com aquela mulher samaritana lá no tanque de Jacó, na fonte de Jacó. Ele encontra com essa mulher e diz para a mulher assim, viu, quem beber dessa água, mostrando para a fonte, para a água do cântaro, ele diz, quem beber dessa água terá sede. Provavelmente a narrativa mostra que ele aponta ou pega em si mesmo e diz, porém aquele que beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ah, amado, que promessa! Você tem sede? Você tem sede de ser abençoado? Você tem sede de entender qual o propósito da sua vida? O que você está fazendo aqui nessa terra? Por que você está vivo? Às vezes você está numa depressão profunda, está triste.
Sem entender o propósito da vida, muitos tiram sua própria vida porque não entendem por que está aqui. Beba da água que é Cristo e nunca mais você terá sede. Você será saciado. Também lá em João 7, verso 37 diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Olha que chamado lindo. Você tem sede? Vá a Cristo e beba. Meus amados irmãos, a graça é oferecida a nós e não tem preço, não tem dinheiro que pague. Olha que fantástica essa narrativa. Vinde, comprai sem dinheiro. Hoje o meu filho foi comprar no mercado próximo aqui de casa e faltou R$1. Ele teve que voltar em casa e disse: pai, me dê R$1. Porque sem dinheiro não se compra. Mas Deus está ali chamando: venha, compre sem dinheiro. O profeta está se referindo à graça, à gratuidade da salvação em Cristo. Se você não se entusiasma com isso, meu amado, eu não sei o que está acontecendo com o seu coração. O sacrifício é de Cristo. Nunca conseguiremos pagar a nossa dívida, nunca. Se você acha que você tem que pagar, você tem que melhorar, que você tem que fazer alguma coisa para depois vir para a igreja, está tudo errado. Você não precisa fazer disso porque nós nunca conseguiremos pagar a dívida para com o amor que Deus exerceu para conosco. Meu amado irmão, minha amada irmã, requerer de nós, esse texto requer de nós que busquemos em um lugar certo. E onde é o lugar certo? Aos pés da cruz, em Cristo Jesus. Pois quando o profeta diz assim: vinde, comprai, olha, que sem dinheiro, sem preço, vinho e leite, vem, compra. Você não tem dinheiro, mas a graça lhe é oferecida. E aí ele repreende-nos porque ele diz assim: por que vocês estão gastando dinheiro naquilo que não é pão, naquilo que não pode, que não é o pão da vida, naquilo que não pode matar sua fome, naquilo que não pode matar sua sede? O vosso suor naquilo que não satisfaz. O texto está sendo bem claro no verso 2. Por que você está comprando? Gastando dinheiro naquilo que não é santo. Por que você está investindo oração naquilo que não é gratuito? Por que você está investindo suor naquilo que não vai satisfazer a sua vida? Meu amado irmão, o profeta, minha amada irmã, está se referindo a rituais religiosos vazios. Como eu disse no início, esse povo estava corruptamente transtornado em cultos pagãos, idólatras, em cultos que não levavam à graça de Deus. Nós sabemos que Jesus é o pão da vida. Eu já te disse isso, agora você sabe. Se você nunca escutou isso, você está escutando isso agora. E eu tenho certeza que em algum momento da sua vida, num folheto, numa música, numa oração, na rua você passando, alguém falando, você sabe que Jesus é o pão verdadeiro, é o pão que desceu do céu, é o pão da vida, é a fonte de água pura. Não podemos nos ater em cascas sem conteúdo. Sabe aquele pão que você compra, que às vezes você aperta e é farelo puro? Essa é o comparativo que Isaías está dizendo. Aquilo que não é pão, não tem substância, não tem conteúdo, não tem sustância. O termo que o profeta usa, ele diz: não é pão. Por que está gastando naquilo que não é pão? Quantas pregações vazias! Quantas pregações vazias naquilo que não é pão. Saibamos, meus amados irmãos, que práticas religiosas não conduzem à salvação. É bom orar em todo tempo? Sim. Mas orar num tempo de sacrifício, entre aspas, no intuito de agradar a Deus para ser salvo, é inútil. Sacrificar partes do seu corpo
o intuito de ser salvo é inútil. Pois quem salva é Jesus Cristo. Jesus, o servo sofredor. Ele é o pão da vida. Vemos, por fim, que o profeta exorta no capítulo 2, mostrando que a graça é ofertada aos sedentos. Ele vai dizer assim, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Eita! Daniel, foi ofertado para ele o que era melhor que tinha no reino. Porque o rei da Babilônia queria que Daniel estivesse viçoso, forte, porque diz o texto que eles eram bonitos. Eu creio que não tão quanto eu, mas eram bonitos. Mas ele não queria se contaminar com as iguarias do rei. E opta por uma refeição diferenciada. Meus amados irmãos, quando nós comemos o que é bom, a santa palavra, quando nos alimentamos do pão da vida que é Cristo, quando bebemos da água que jorra de fonte de vida, que não seca, que nunca mais vai nos dar sede, nós nos deleitamos com finos manjares. A graça é oferecida a você, meu amado. A graça é oferecida a você, minha amada. Eu não sei que condição você está, mas uma coisa eu posso lhe garantir, que Deus lhe oferece de graça a graça. Vemos que a graça é oferecida a todos os sedentos, porque não em todos os lugares, porém não em todos os lugares, nem em todas as formas. Porque outra verdade que o texto nos dá, uma segunda verdade, primeira que é oferecida aos sedentos, e segunda, ela é ofertada gratuitamente numa aliança efetuada por Deus. Do verso 3 ao verso 7, nós vemos isso. Ele diz para inclinar os ouvidos e ir a Ele. Ele diz que deu por bom testemunho os povos como príncipe, ele falando de Davi. Ele manda que nós busquemos enquanto se pode achar. Ele diz que nós devemos deixar o nosso caminho perverso e nos converter a Ele, nos voltar para Ele. No verso 3, ele começa dizendo isso: inclina os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e vossa alma viverá. Deus faz promessa, e todos que atendem o seu chamado, e assim continua dizendo que fará uma aliança perpétua, ou seja, a graça é oferecida aos sedentos, a graça é de graça, mas dentro de um pacto, dentro de uma aliança perpétua, inabalável, inatingível de Deus. Deus nos mostra que toda aliança efetuada por Ele é para que nós sigamos em graça e misericórdia. Deus nos mostra que Ele escolhe e assim dá testemunho do que ama, como é o exemplo de Davi. Meus amados irmãos, não importa de onde ou quem é, ou o grau social, ou o nível intelectual, não importa. Não importa se é homem, se é mulher. Não importa se está em pecado grave ou se está buscando. Não importa. Não importa. Quando Deus escolhe, Ele regenera. Quando Deus escolhe, Ele chama. Quando Deus escolhe, Ele justifica. E quando Deus escolhe, Ele glorifica. E essa glorificação, o último estágio da ordem de saludes, ela está arraigada no céu. É a promessa vindoura do nosso gozo celeste, da nosso prazer inefável no céu. E partindo de Deus, movendo nosso querer, movendo nossa vontade, Ele diz assim: busquemos enquanto se pode achar. Ele diz no texto: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Eu, parafraseando, estou dizendo: busquemos, eu e você, enquanto se pode achar. Porque quando morrer, meu amado, não tem mais missinha de sétimo dia, não. Não tem voltar, não. É céu ou inferno. Ou tu vai para o céu ou tu vai para o inferno. Então, busquemos ao Senhor enquanto se pode achar. Porque a graça está aí oferecida.
Invoquemos o Senhor enquanto Ele está perto. Vocês lembram do episódio de Noé e da arca? Se eu não me engano, 100 anos Noé pregou enquanto ele construía a arca. Se eu não me engano, eu não estou certo disso. É isso mesmo, Neivan? Pesquisando aqui com meus universitários, né, velho? Nesses 100 anos. Neivan é crente, então ele sabe. Vou perguntar para o Eric não, porque o Eric sabe mais que o Neivan, vai ficar feio. Mas vamos voltar aqui para o texto. 100 anos Noé construindo a arca e pregando. E o povo zombava de Noé. O povo zombava de tudo que Noé fazia. Mas, meu amado irmão, no dia que a chuva caiu e que a arca estava fechada, o povo falava, Noé, abre. Só que era tarde. O povo teve 100 anos para buscar o Senhor. 100 anos para invocar enquanto o Senhor estava perto. Mas no momento que vem o juízo, vem o juízo. Não perdemos mais tempo. Não perca mais tempo. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Mas para que isso seja real, é preciso que eu e você, o perverso, somos nós, como o texto diz, deixa o perverso o seu caminho. E nós deixemos esse caminho de insensatez, de impureza. Que nós limpemos o nosso pensamento. Que nós tenhamos, que a gente tem que dar um 180 na nossa vida. Às vezes a pessoa fala, dá um 360. E que eu entenda, 360 você roda em torno de si mesmo e continua andando para onde você estava. Mas eu quero lhe convidar a um 180, a mudar de rota. Converter é mudar de rota. E converter ao Senhor. Que se volte, eu e você, para Deus. Porque Deus é rico em misericórdia, é rico em perdoar com os que procedem, pelos aqueles que estão sedentos, porque Ele mesmo, através da sua graça irresistível, Ele move o meu coração e o seu coração. Um dia o Senhor me chamou e hoje o Senhor lhe chama. Meu amado irmão, acabamos de ver que a graça de Deus ela é ofertada em uma aliança, efetuada pelo próprio Deus. E cabe a nós, depois de regenerados, buscarmos esse Deus Santíssimo em toda a sua plenitude, para que possamos fazer parte dessa aliança inquebrável, inextinguível com Deus. Mas também vemos uma outra verdade nesse texto, sobre a graça de graça, sobre a gratuidade do amor de Deus. Uma terceira verdade e última, que está do verso 8 até o verso 13. É que a graça de graça, ela é insondável. Não se pode sondar. Ela é inescrutável. Você não tem como esmiuçá-la. Ela é intransferível. Aquilo que Deus tem para você é para você. Você não vai se converter pelo outro. Você não vai salvar o outro. Deus trata cada um na sua pessoalidade. É intransferível. Verso 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. E aí ele faz um comparativo. Verso 9. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Deus trata uma lógica aqui. E o apóstolo Paulo, ele entende isso. O apóstolo Paulo entende isso. O apóstolo Paulo, ao falar do amor de Deus, o apóstolo Paulo, ao falar da proporção do amor de Deus, quando ele chega no meio do livro de Romanos, lá em Romanos 11, verso 33, ele vai, e até o 36, ele faz aquela linda confissão de fé, que ele diz, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele lhe venha a ser retribuído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. E assim seja. Paulo entende que os caminhos do Senhor são inescrutáveis.
E ele questiona quem é que ensinou, quem foi o professor de Deus. Porque o próprio Deus diz que as coisas que ele faz são inescrutáveis, insondáveis. A palavra de Deus é que nos sustenta, meu irmão, minha irmã. Deus é soberano para fazer como, e quem, e aonde, e de que forma Ele quiser. O próprio Paulo pergunta, por acaso pode o barro perguntar ao oleiro, por que me fizeste assim? Não tem posse o oleiro sobre o barro e não faz dele o que ele quer? Não é assim. A palavra de Deus, meus amados irmãos, ela nunca vai voltar vazia. A palavra de Deus, ela é suficiente para completar em nós todo o querer de Deus. Verso 11. Verso 10. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá, não volta para os céus, sem que primeiro regue a terra, e a fecunde, e faça brotar, para dar semente ao semeador e o pão que comem. Comparativo lindo que Deus dá, ele diz, assim será a palavra que sai da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Hein? Vai resistir a Deus? Impossível. Se a palavra de Deus está lhe falando nessa noite, meu amado, minha amada, não endureça o seu coração. A graça de Deus, ela é plena. A graça de Deus, ela é única. E ela é a única capaz de nos dar alegria. A graça de Deus é a única capaz de mudar as nossas vidas. A graça de Deus é a única capaz de nos salvar. A graça de Deus, ela é intransferível. Uma vez salvo para sempre. Uma vez alcançado pelo amor gracioso de Deus, viveremos em amor com Cristo. Olha que ilustração linda que Deus nos dá no verso 12. Saireis com alegria e em paz sereis guiado. Não está dizendo que você não vai ter provação, mas você vai se alegrar no Senhor. Vai ser guiado em paz. Os montes, olha a característica da natureza, das coisas, entre aspas, inanimadas. Os montes e outeiros romperão em canto. Já viu um monte cantando? Diante de vós, e todas as árvores dos campos, ou do campo, baterão palmas. Já viu a árvore batendo palma? Mas é Deus dizendo da insubstituição. Porque tudo aquilo que Deus lhe dá é teu. Não porque você mereça, porque Deus dá dentro do pacto dele e não transfere. Por isso que você precisa se quebrantar diante de Deus. É você que precisa se debruçar aos pés da cruz. É você que precisa ouvir do Santo Evangelho. É você que precisa orar e chorar diante de Deus. É você que precisa ser esse monte, esse outeiro, essa árvore, e se alegrar em louvor diante do Senhor. Porque em lugar de espinheiro vai nascer o cipreste. No lugar de coisas espinhudas vai nascer uma árvore bonita, frondosa. Em lugar de uma sarça que nasce em lugares inóspitos, crescerá uma murta. Em lugar, será isso, glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Se isso não alegra o teu coração, meu amado e minha amada irmã, Deus tenha misericórdia. Que a graça do Senhor possa alcançar-nos. Porque nós vimos nessa ocasião 3 verdades básicas sobre a graça. 3 verdades básicas sobre a gratuidade do amor de Deus. Primeiro, que ela é oferecida a todos aqueles que têm sede. Muito claro no texto. Os que têm sede e fome de justiça serão saciados. Na bem-aventurança, o Senhor Jesus nos diz isso. Segunda verdade é que ela é ofertada gratuitamente, mas numa aliança pactual
sendo redundante mesmo com a palavra, uma aliança da parte de Deus, o pacto que Deus fez para com seu povo, um povo que ele chama de santo, um povo que ele chama de seu, uma aliança inquebrável, uma aliança eterna, um povo de propriedade exclusiva de Deus, uma aliança. Então, dentro desse pacto, Deus nos dá a graça, Deus nos abençoa. E essa graça gratuita, essa graça de graça, a gratuidade do amor de Deus, que é insondável. Os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. Tem uma frase famigerada que Deus escreve certo por linhas tortas. Eu quero consertar essa frase no seu coração. Deus escreve certo por linhas certas. O torto somos eu e você. E tentamos perverter a glória de Deus. E tentamos deturpar a glória de Deus, adorando a criatura no lugar do Criador. Assim como Paulo diz em Romanos 1. A graça de Deus é insondável, meu amado. A graça de Deus, minha amada, é inescrutável. Diz o texto que a palavra dele não volta vazia, assim como a chuva e a neve não cai nessa terra sem regar a terra. A palavra do Senhor não volta vazia, ela frutifica. Tem um detalhe que eu quero lembrar para ti, que a palavra de Deus ela tem duas situações, mínimas duas. Primeira é produzir a salvação. Segunda é aplicar o juízo. Em qual das duas palavras você está? Debaixo da graça ou debaixo do juízo de Deus? Sabe por quê? Tanto um quanto o outro é intransferível. Mas eu quero crer que você que está me escutando nessa noite foi alcançado pela graça. E louvado seja Deus por esse presente. Louvado seja Deus por essa bênção. Louvado seja Deus por tudo que Ele tem nos dado. Eu quero orar mais uma vez contigo, porque eu creio que Deus aplicou a graça dEle na sua vida, assim como tem aplicado na minha e tem me sustentado e me renovado todos os dias da minha vida. Vamos orar mais uma vez. Pai de amor, Santíssimo Deus, como é bom ler da Tua palavra e sentir o Senhor falando através da Sua Santa Escritura aos nossos corações. Como é bom, Deus Santo, saber que nós podemos meditar na Tua palavra e saber que o Senhor tem abraçado o nosso coração de uma forma tão maravilhosa e de uma forma gratuita. Como é bom saber que nós podemos buscar o Senhor em tempo de achar. Como é bom saber que nós podemos buscar o Senhor porque o Senhor está perto, o Senhor é um Deus de perto, o Senhor é um Deus de longe, o Senhor é um Deus de todos os lugares, onipresente, onipotente, onisciente. E agradecemos, Pai, porque o Senhor nos alcançou. Eu quero orar agora, Deus, pelos crentes no Senhor, aqueles que já são e já seguem o Senhor. Que o Senhor possa fortalecer cada um deles. Que o Senhor nos fortaleça, povo santo, um povo separado. Que o Senhor derrame sobre nós todas as suas bênçãos. Que o Senhor possa fazer em nós o seu querer, o teu agir. Sobre aqueles, ó Deus, que entendeu a graça do Senhor neste momento. Obrigado, Pai, porque o Senhor ainda é um Deus vivo, o Senhor é um Deus vivo. E sendo um Deus vivo, o Senhor aplica a sua graça hoje na vida destes que ainda não conheciam o Senhor, que hoje se quebrantam aos seus pés. Como é bom saber que o Senhor continua salvando vidas. Como é bom saber que esse amado e essa amada que nos escuta nessa noite foi alcançado pela graça irresistível, pela graça gratuita do Senhor. Que eles possam entender que eles podem adorar o Senhor sem ter que se preocupar em pagar nada. Eu quero orar também, ó Deus, por aqueles que ainda estão com o coração empedernido, endurecido,
que assim como a chuva e a neve desce do céu e rega a terra, que possa regar esses corações e que eles possam frutificar com essa semente que agora está sendo plantada. Traga-os para os seus pés, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o amor de Deus, o eterno Pai, e que as doces e ternas consolações do Espírito Santo esteja sobre a igreja do Senhor, esparramada por este Brasil, por este mundo afora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Meu amado irmão, que chegamos ao fim de mais uma exposição bíblica, de uma transmissão ao vivo. E meu coração às vezes fica em frangalhos quando eu olho para o tempo. Desde o dia 17, a bem da verdade, dia 18. Dia 17 saiu o decreto. Dia 18, nossa igreja, em atendimento primeiro, em zelo na palavra do Senhor, de olhar para os irmãos e entender que o perigo iminente de uma doença, e de nós sermos portadores dessa doença e conduzirmos a doença àqueles menos afortunados de saúde e levá-los à morte, que seria um pecado da nossa parte. Nós, da Igreja Presbiteriana, nós já tínhamos pensado em paralisar o culto, pelo menos presencial, mas não deixamos de cultuar a Deus com as nossas vidas. Mas hoje, 19/4/2020, já passamos de 30 dias sem podermos nos reunir na igreja como o corpo do Senhor, corpo físico do Senhor, como igreja visível do Senhor. Ore. Ore para que Deus nos liberte deste mal. Ore para que nós possamos, o mais breve possível, fazer um grande culto de ações de graças ao nosso Deus, para que nós possamos tomar a Santa Ceia, sacramento do Senhor. Temos bebezinhos para ser batizados. Ore, meu amado irmão, me ajude em oração. Tem sido dias difíceis ao olhar esse templo vazio, não só este, mas tantos outros. Mas louvado seja Deus, porque Ele no seu tempo, dentro da sua vontade, forneceu internet, computadores, celulares, e esse modo de transmitir a palavra do Senhor ao vivo. Que Deus lhe abençoe na tua casa, que Deus lhe abençoe na tua família. Eu te espero na quarta-feira, às 19h30. Nós vamos estar nós vamos estudar um texto de Efésios, Efésios foi já, meus irmãos. Tiago 4, versículo 7. Nós estamos falando de lutas do cristão, ou seja, minha e tua. E nós vamos estudar sobre como resistir o diabo. Te espero quarta-feira, às 19h30, aqui nesse canal, se assim Deus permitir. Que Deus lhe abençoe. Tenhamos todos uma bela semana guardados no Senhor. Até lá.